Sejam bem-vindos a mais um Epicast. Este é o episódio em que vamos conversar com a Mónica Costeira. Ela vai ser apresentada como uma das nossas Epic Speakers. Uma conversa seguramente inspiradora. Para quem tem andado a ouvir estes Epiccasts, este não vai ter direito a Mercúrio retrógrado, vamos conseguir realmente produzir uma belíssima conversa. Já ensaiámos, já temos a certeza que vai correr tudo bem e por isso espero que vocês gostem daquilo que vão ouvir, porque a Mónica é de facto uma pessoa absolutamente épica. A Mónica acabou de juntar-se a nós. Olá, Mónica, estás boa? Consegues-me ouvir? Ai, estou sem som agora, não sei. Então, Agora sim, agora já te ouço. sim, Muito bem-vinda. consegues ouvir? Já vi que estás aí. Obrigada, João. Ok, então deixa-me apresentar a Mónica, sem mais demora. Portanto, a Mónica é uma mulher do Norte, foi assim que eu a conheci, mas é sobretudo uma cidadã do mundo. A razão é porque ela é pediatra, humanista, escritora também, ativista. O seu maior talento, diz ela, é empatia. Nós vamos falar hoje sobre empatia como uma das competências fronteira, uma daquelas que realmente importa a qualquer líder. Mas aquilo que eu acho que ela tem mais para partilhar é positivismo, já vamos ver porquê. Tem no Gandhi uma grande inspiração, mas também a dança. A dança também serve para inspirá-la muito. A sua maior adversidade foi ter que lidar com abuso de poder e assédio sexual. Imagino que as tuas aventuras sejam muitas. O sítio mais inspirador onde ela já esteve foi no Brasil, nos Lençóis Maranhenses, porque foi lá que ela se permitiu reconectar com ela própria, com a natureza e talvez até com o seu propósito. Já vamos poder eventualmente chegar aí e perguntar-lhe também. A Mónica, para todos aqueles que não a conhecem, trabalha na linha da frente como médica pediatra nos lugares mais difíceis do mundo e por isso, Mónica, muito obrigado por estares, é um privilégio enorme. Deixa-me começar por perguntar-te, de onde é que veio esta inspiração, este chamamento para tu trabalhares como médica sem fronteiras em países em conflito? Então, eu acho que este chamamento da medicina humanitária já vem desde muito cedo, porque a verdade é que quando eu tinha 10 anos, escrevi um texto para a escola em que dizia que uma das minhas qualidades era gostar de ajudar os outros e que quando fosse grande, que queria ser pediatra, porque adorava crianças. Portanto, este a perceber-me de que tinha prazer a ajudar os outros e a estar junto dos mais vulneráveis e das crianças em particular, já veio comigo desde cedo Perce, não é? e aliado, sim, sim, E aliado ao questão facto que tu de. sempre foste grande, não é? A única questão é que precisavas de crescer, porque pareces ter Exato. assim um espírito muito incandescente. Olha, tu tens experiências em diversos países e culturas, em Timor, no Sudão do Sul. Como é que tu fazes para te adaptares a estes contextos multiculturais? Assim, alguma receita, alguma forma que possas partilhar connosco? Então, eu antes de ir para qualquer contexto, acabo sempre por fazer um breve estudo da parte histórica, cultural, política do país. Mas aquilo que eu acho que é efetivamente mais importante é chegar e observar. Observar e ao ter curiosidade, perceber o que acontece à nossa volta, é que nós acabamos por perceber qual é a melhor forma de lidarmos uns com os outros. E, portanto, eu diria que a capacidade de observação e a curiosidade são essenciais quando lidamos com pessoas num contexto multicultural. Uhum. Eu vou depois querer ouvir algumas histórias, porque certeza que fazes bem em contar histórias, mas sobretudo queria-te perguntar, a tua competência fronteira, portanto, quando tu subiste ao palco no Porto, fizeste uma palestra espetacular em que a competência fronteira, aquela que tu trazias como sendo importante e que podia salvar o mundo, é a empatia, não é? Podes-me contar um bocadinho sobre o que é isso da empatia, como é que tu usas isso? Elabora só um bocadinho mais para saber. Sim. Então, para mim, não é só para mim, cientificamente, não é? A empatia é aquela competência que nos permite escutar o outro de forma ativa, sem qualquer tipo de julgamento, permitindo-nos reconhecer
as emoções que o outro está a sentir, e depois de termos esse reconhecimento das emoções que a outra pessoa está a sentir, identificarmos com o momento da nossa vida em que nós próprios sentimos aquela emoção e dessa forma reconhecermos, lá está, a nossa humanidade partilhada, aquela palavra que eu gosto de utilizar, porque muitas vezes nós tendemos a julgar muito facilmente o comportamento de alguém face a uma determinada situação, e se primeiro ouvirmos, escutarmos e reconhecermos qual é que foi a emoção que motivou o comportamento e qual é a emoção que a pessoa está a sentir nesse momento, vamos conseguir muito mais facilmente aproximar-nos dessa pessoa e, portanto, empatizar, porque as emoções são universais. Todos os humanos sentimos as mesmas as mesmas emoções, não há culturas que diferenciem, não é? Todos sentimos tristeza, todos sentimos amor, e, portanto, quando escutamos, conseguimos perceber isso mesmo e Eu gostei muito aproximamos, e aí é que está a valor. no Porto, que é muito mais procurar aquilo que temos em comum, não é? O que nos torna humanos do que propriamente focar naquilo que nos distingue ou daquilo que é diferente, não é? Eu quando estive a trabalhar, curiosamente, no Brasil, aprendi com um engenheiro que era bastante poético. Foi um projeto que fiz na Fiat Chrysler Automotive e ele dizia qualquer coisa do género: Tiago, você sabe uma coisa? Que as pessoas elas falam de empatia, mas elas não sabem que isso não. E eu achei piada porque, para além da confusão que muitas vezes estabelece com simpatia, foi ele próprio que me ajudou a perceber que há 3 níveis de empatia, não é? A empatia racional, que é eu perceber o que é que tu pensas. Há a empatia emocional, que é eu pôr-me no lugar, no último lugar em que eu estive parecido com aquilo que tu estás a experimentar, para eu sentir mais do que perceber aquilo que tu estás a sentir. E depois há a empatia prática, que é tendo consciência desse estado emocional, não é? Desse desespero, na prática o que é que ajuda? E ele falou isso, não é? Ele dizia: se você tiver um colega no escritório que apanhou uma multa, a primeira pergunta é onde é que foi e quanto é que é a multa. Mas depois, se você pensar quando é que foi a última vez que você apanhou uma multa, então você já fica aí bem consciente do que é que ele está a sentir. Então, se calhar a pergunta é como é que você está. E depois a consciência prática, se calhar dá-lhe um abraço, não é? Portanto, eu não sei se tu usas uma fórmula ou se tu olhas para isso quase como um processo ou se te sai naturalmente, mas gostava de mergulhar um bocadinho mais, se calhar, nas histórias que tu tens e como é que isso te ajudou a ti, não é? Se puderes contar uma história, eu adorava. Ora então, há várias, não é? Como tu próprio dizes. Posso dizer uma história de como a empatia me ajudou num contexto multicultural. Portanto, eu quando cheguei ao Iémen, eu estive lá a trabalhar numa maternidade e num serviço de neonatologia, e quando cheguei, a mortalidade nos recém-nascidos era altíssima e havia muitos bebés que chegavam com infecções bastante graves, já em estado avançado, com disfunção multiorgânica. E eu comecei a investigar e a perceber que muitos destes bebés começavam as suas infecções com um foco na garganta, na úvula, porque aquela campainha que nós temos aqui na nossa garganta era-lhes removida, era um procedimento que era feito sem condições de higiene, em casa, e muitas vezes, portanto, as crianças acabavam por ficar muito doentes e quando vinham ao hospital, algumas delas acabavam mesmo por falecer. Mas porquê Portanto, que retiravam a úvula? Isso é habitual? exatamente, pronto, lá está. Isto não é habitual, eu nunca tinha visto em lado nenhum. Foi a primeira vez que tinha contactado com esta realidade, e a nossa e o meu primeiro instinto foi de pensar: mas porquê é que estão a fazer isto? As crianças não precisam de remover a úvula, ainda mais assim, isto está a aumentar a mortalidade, e já ia continuar aqui num contínuo de julgamento do comportamento do outro, não é? Até que lá me lembrei da empatia, da escuta ativa, e então decidi falar com os meus colegas. Aí tinha vários profissionais de saúde que também eles próprios me revelaram que tinham retirado a úvula quando eram crianças, e tinha várias mães
que reuni numa sessão e com quem discuti e perguntei quais eram as razões por trás deste procedimento. Ao que elas, surpreendentemente, elas maioritariamente, porque eu reunia mais com mulheres, mas também os meus colegas homens, me revelaram que faziam este procedimento porque tinham medo que as crianças, durante a noite, a adormecer, que pudessem se engasgar com a úvula. Outras mães acreditavam que as crianças não se iam amamentar tão bem se tivessem úvula. E ainda havia alguns que acreditavam que a pronúncia do idioma árabe não ia ser tão boa se tivessem a úvula. E então, no fundo, eram tudo razões para o bem-estar da criança, se formos avaliar, não é? Não queriam que a criança asfixiasse, não queriam que a criança deixasse de amamentar e queriam que a criança pudesse falar bem o seu idioma. Então eu tentei desmistificar e desconstruir, não é? Percebendo que no fundo aquilo que eles queriam era o mesmo que eu, que era que as crianças sobrevivessem e tivessem uma vida feliz. E portanto desconstruí, explicando os riscos que poderiam estar associados, explicando que, ok, não disse que a ideia era errada, mas dei o meu exemplo de que fui amamentada, de que não, e com úvula, que nunca asfixiei e que só não falava muito bem árabe, mas dando o meu exemplo e dando o meu exemplo, o ambiente aligeirou-se, até foi divertido e houve várias mães que optaram por deixar de cortar a úvula aos seus bebés e aquelas que não conseguimos convencer disso, que continuam a acreditar nos benefícios, pelo menos conseguimos que o fizessem de forma vigiada, vá num hospital e com os cuidados da sepsia para que diminuísse o risco de infecção. E portanto aqui se calhar se eu tivesse tido uma postura, lá está, não empática, não curiosa, sem querer saber, sem querer ouvir, só com a minha ideia pré-concebida, porque nunca tinha assistido a nada do género, se calhar não teria conseguido depois que houvesse esta colaboração e que todos trabalhássemos para o mesmo objetivo, que era o bem-estar das crianças, neste caso. Claro. É engraçado porque quando tu falaste nessa história, porque já me contaste, eu fiquei também mais impressionado com o facto de teres também investido nos teus colegas, não é? Nos teus pares, portanto, no fundo a liderares outros médicos para eles também fazerem essa pedagogia, não é? Portanto, em vez de confrontar ou ir contra a cultura, ajudá-los a terem uma consciência muito diferente, não é? Do impacto nocivo que isso podia ter, quando na verdade, quer dizer, a escolha entre a morte ou não ter uma boa pronúncia, acho que é claro para qualquer pai, não é? Mas é muito frágil ir contra uma cultura ou contra um preconceito, não é? Eu acho que é engraçado. Nunca tinha pensado na empatia como uma competência que ajuda a ultrapassar preconceitos, não é? Porque verdadeiramente nós temos todas ideias pré-concebidas e isso de facto ajuda. Eu tenho muita curiosidade também, tu quando usas a empatia, usas isto em lugares de enorme sofrimento, não é? Nós vemos sempre como uma pessoa super alegre. Eu não consigo imaginar-te no meio de campos refugiados com um cenário absolutamente trágico, não é? E portanto acho que há sempre assim uma glorificação, quer dizer, uma mulher que é médica sem fronteiras, não é? Que tem a tua energia, parece que a coisa fica fácil, não é? A empatia também serve para tu lidares com o lado mais negro. Como é que tu fazes isso? Porque isso deve ser uma carga enorme para ti também, não é? É muito interessante o que estás a dizer, porque efetivamente nós quando queremos ser empáticos, temos que saber estar de perto com a tristeza, não é? A tristeza é aquela emoção que mais desperta a empatia. E eu posso dizer que nos vários projetos humanitários em que colaborei, vivi dos momentos mais felizes da minha vida, que foram momentos de muita tristeza, mas precisamente também de muita empatia e muita compaixão. Porque quando as pessoas estão a viver momentos de muito sofrimento,
as conexões humanas que se estabelecem são extremamente significativas, são muito, muito profundas, e é uma empatia muito forte que se estabelece ali e nós ficamos ligados àquela pessoa e esquecemos a distância que nos separa fisicamente em termos de nacionalidade, em termos de culturas e percebemos como é que somos mesmo todos tão próximos. E por isso para mim, eu tenho até uma história curiosa de uma mãe, uma vez também no Conta, conta, Iémen, conta. uma vez também no Iémen que estávamos na enfermaria e tínhamos tido um dia muito difícil. Já tínhamos já tinham morrido várias crianças e estávamos sempre a ter mais crianças para serem internadas e eu lembro-me de vir da urgência, entrar na enfermaria e dizer às enfermeiras, meninas, preparem que temos mais, preparem as camas, temos mais de 3 recém-nascidos. E as mães vinham com os bebés ao colo e as enfermeiras começaram, oh, não, não, doutora, estamos com tanto trabalho. E eu, vá lá, força, conseguimos, nós conseguimos. E uma das mães olha para mim e a tradutora ao meu lado, lá está, disse-me o que é que ela estava a dizer. Então ela olhou para mim e disse-me, perguntou-me, aliás, como é que eu conseguia estar tão feliz quando ela estava tão triste e todas as mães ali estavam tão tristes. Como é que eu conseguia, qual é que era o meu segredo? E realmente naquele momento veio falei com o coração e que realmente é a resposta que tenho, que é eu consigo estar feliz porque eu tento focar-me nas coisas positivas. Se há tristeza de uns pais que têm que percorrer quilómetros com os filhos que estão doentes e às vezes vendem coisas para conseguirem ter dinheiro para trazerem o filho a um hospital e lutam porque têm amor e sentem amor. E portanto eu tento focar-me nesse amor desses pais que lutam para fazerem os possíveis para lutarem para que os seus filhos sobrevivam. Eu tento focar-me na dedicação que as enfermeiras, que os médicos têm face aos doentes. Eu tento dedicar-me e também eu ser amor e no meio desse sofrimento esse amor é aquilo que prevalece. E daí é que vem a alegria, daí é que vem esta conexão e este sentimento lá está, de realização, precisamente por me focar no bom. Sempre que há tristeza é porque houve algo de bom que se perdeu, não é? E às vezes nós temos a tendência de só pensar no que se perdeu e não pensar no que de bom tivemos. Olha, eu achei curioso porque quando conversei contigo sobre a empatia como competência, não é? Nós falamos cada vez mais líderes empáticos, mais líderes humanos, mas não há propriamente cursos para desenvolver isto, não é? Quer dizer, não é nos textos, nem nos livros que nós aprendemos isso. Muitas vezes, quando falo com jovens, faço aquela apologia de, se calhar, se fizeres em vez de fazeres um gap year, se fizeres voluntariado, vais estar a desenvolver mais competências de liderança para o teu futuro do que se fores fazer um curso rápido de gestão, não é? de uma universidade qualquer. E eu acho que isso, de certeza que tu experimentaste e que de certeza que foi difícil. O que é que tu achas sobre isso? Se alguém jovem, não é? Tão decidido como tu, quisesse ir fazer voluntariado, que sugestões é que tu farias? O que é que tu dirias a essas pessoas? Eu diria para irem, para fazerem, mas lá está, para irem preparados. Acho que isso é essencial. Uma preparação, no fundo, irem com uma mente aberta, com um espírito crítico, com vontade de aprender e muita curiosidade, muita empatia, e portanto a empatia implica que não haja julgamento,
E ao mesmo tempo diria para trabalharem em si próprios, porque quando nós estamos perante situações de muito sofrimento, se queremos dar o melhor de nós e efetivamente fazer a diferença com este positivismo que tu falaste, tem que partir essa empatia, essa compaixão tem que partir também de nós, ou seja, temos que trabalhar também a nossa autocompaixão, saber reconhecer os nossos limites, porque vamos lidar com muita frustração, com muita Vamos lá, tristeza, com muito o que é isso da sofrimento. autocompaixão? É uma coisa que eu não. Deixa-me lá parar-te um bocadinho. O que é autocompaixão? Então, a autocompaixão, no fundo, é eu ter amor próprio, eu reconhecer os meus limites, eu reconhecer aquilo que é importante para mim e saber-me respeitar. Um, e só assim é que nós conseguimos efetivamente também, lá está, ser compassivos com os outros e, portanto, respeitar os outros, ser empáticos para com os outros, de uma forma prática, não é? Se eu Isto é algo que acontece muito frequentemente nas profissões de cuidadores e eu própria também já me aconteceu muitas vezes dizer, se calhar, a algum colega ou até a algum doente, olha, quando se está doente, precisa descansar, precisa de ter uma alimentação adequada, para a saúde mental precisa de fazer exercício físico, não é? Nós dizemos e damos os conselhos aos outros, mas depois não os damos a nós próprios, ou não o fazemos. E isso tem tudo um limite, não é? Nós conseguimos dar enquanto ainda tivermos. E às vezes chegamos a um limite em que já não conseguimos dar, e é o que acontece nas situações de fadiga compassiva e de burnout. Tu já tiveste E aqui em em burnout? Portugal é uma coisa. Tu já tiveste em burnout? Eu já estive em burnout. Podes contar um bocadinho como é Sim, que isso foi e como é que tu conseguiste lidar com isso? sim. Olha, já estive quando voltei do Sudão do Sul e quando voltei do Iémen, e agora estou num pré-burnout. A única diferença é que desta vez reconheci mais cedo e comecei a agir mais cedo. No fundo, foram projetos em que eu sempre me dediquei muito, e agora também regressada do Afeganistão me dediquei muito, dei muito de mim, e lá está, como sou muito apaixonada e muito motivada por aquilo que faço, a minha entrega e a minha compaixão para com os outros é muita, mas a minha bateria esgota-se, não é? E eu tenho dificuldade a reconhecer os meus limites, lá está, tenho muita dificuldade nesta autocompaixão, de reconhecer, ok, ainda há muito para dar aos outros, mas neste momento tens que dar a ti própria, porque senão vais chegar a um ponto que já não consegues dar nada a ninguém. É um bocadinho como quando vais no E avião, não é? Que é, tens que pôr a máscara primeiro a ti e só depois é que ajudas os outros, não é? E às vezes é difícil. De certeza que uma exatamente. pessoa tão generosa como tu, lembrares-te disso é difícil, não é? Olha, nós temos mais 8 minutos. Eu adorava que tu contasses ainda uma história, que é a história do John. Se tu conseguisses contar, eu acho que ia ser assim mega sucesso. Que eu, acho eu sei que tens imensas, mas se puderes contar o do John, assim, é Sim, passo acelerado, eu acho sim. que eles iam adorar. Queres mesmo a do John? Queria, não sei se tens Que outro tem John, aqui mas uma história. Tenho uma história presente relativamente também ao ambiente de trabalho, digamos assim, e que gostava de partilhar contigo para ouvires uma coisa diferente. ok, Pode ser? claro. É uma história para vos mostrar a quem nos está a ouvir também, do poder da empatia, não é? No local de trabalho e como conseguimos pô-la em prática, digamos assim. E diz respeito ao período em que estive no Afeganistão. Basicamente, eu quando cheguei ao Afeganistão, uh, eu fui trabalhar numa enfermaria de neonatologia, num hospital, que era um hospital já ocupado pelo Ministério da Saúde, e já com funcionamento em várias especialidades, mas a verdade é que a neonatologia tinha uma taxa de mortalidade muito significativa, e por isso é que a Médicos Sem Fronteiras decidiu intervir nesta enfermaria. E
como em qualquer lugar no mundo, a neonatologia trabalha muito em colaboração com a maternidade. Portanto, as senhoras vão para a maternidade ter os seus bebés e depois os bebés, se estiverem doentes, passam para a enfermaria de neonatologia. E por isso tem que haver muita colaboração, muita cooperação entre estes dois serviços. E aqui havia uma particularidade que era a maternidade estava ao cargo do Ministério da Saúde e a neonatologia ao cargo da Médicos Sem Fronteiras. E, portanto, quando eu cheguei, notei que existia um ambiente de muita tensão, muita competição, muita crítica, muita culpabilização de um serviço do outro, quando as coisas corriam mal, quando alguma mãe morria ou algum bebê morria. E portanto não havia qualquer espírito de equipa nem cooperação, que é essencial neste caso em particular para diminuir a mortalidade dos bebés e das mães também. E portanto eu comecei por, lá está, pôr em prática, primeira coisa, com a escuta ativa. E tentar então ouvir as histórias e o que é que se passava, quer se fosse da parte dos médicos da neonatologia, quer da parte da maternidade, tentar ouvir o que é que eles tinham a dizer, as queixas que tinham, e depois percebi que ao ouvir começou a crescer a empatia dentro de mim, não é? A perceber como é que eles se sentiam e porque é que eles se sentiam assim, e achei que realmente que ali o que faltava para que eles tivessem empatia uns com os outros era que se ouvissem também, que tivessem oportunidades também de se conhecerem uns aos outros, porque a verdade é que nós criticamos ou julgamos mais facilmente quem não conhecemos, com quem não partilhamos momentos também bons de alegria, e portanto decidi fazer várias coisas. Então, uma delas era sessões em que juntava os profissionais dos dois serviços para simplesmente falarem de como se sentiam relativamente a diferentes situações que tivessem acontecido. E no final, com um briefing, no fundo, em que basicamente percebíamos que sentíamos todos o mesmo, e isso era muito curioso. Depois fiz e dinamizei atividades de team building com as duas equipas, de forma a que se conhecessem melhor e começassem a trabalhar o espírito de equipa. E também foi bastante divertido. E algo que eu fiz e que acho que é extremamente importante é realmente também o incluirmos a empatia no desempenho das pessoas, nos objetivos. E, portanto, o que eu fiz foi, nos objetivos de cada profissional, coloquei como objetivo, então, trabalhar em equipa e ser empático para com a equipa entre os colegas e com a equipa da maternidade. E a verdade é que com isto nós conseguimos ter um ambiente muito melhor, em que toda a gente já se estava bem, já conheciam os nomes uns dos outros, dos filhos, já perguntavam coisas da vida pessoal, as pessoas já se cumprimentavam de forma carinhosa, já ofereciam comida e, sobretudo, começaram a trabalhar juntos pelo bem-estar dos bebés e das mães, e desta forma conseguimos também diminuir a mortalidade dos bebés, e isso foi incrível. Isto dando aqui exemplos de formas práticas que nós conseguimos, não é, no nosso dia a dia, mais em contexto corporativo, digamos, e aqui num contexto hospitalar, fazer com que a empatia transforme o ambiente de trabalho. É engraçado, porque há coisas que tu estás a dizer que eu acho que são mais ou menos frequentes dentro das empresas, não é? Team buildings e coisas do género, e outras nem por isso. Quer dizer, é muito difícil imaginar uma empresa onde as pessoas se sentem para falar de sentimentos, não é? Sobretudo departamentos que estão de alguma maneira antagonizados ou que têm conflitos de interesse nos seus objetivos, inerentemente, não é? E é engraçado imaginar isso a acontecer dentro de uma organização como os Médicos Sem Fronteiras, e acho que aí vem muita inspiração. Olha, nós temos 2 minutos, queria muito perguntar-te se tu tens assim algum apelo, alguma provocação, algum conselho para dar às pessoas que vão ouvir este teu episódio,
E sobretudo aquelas que querem desenvolver a sua própria empatia, seja porque trabalham numa profissão tão árdua como a tua, não é? Onde a fadiga empática tem um peso gigante em toda a escala, ou simplesmente numa perspectiva de liderança, corporativa ou não, não é? Tem assim alguma receita para nós? Alguma palavra de inspiração? Então, a empatia, sendo uma competência como qualquer outra temos que praticar. Temos que praticar muito. E tal como eu disse no início, a empatia é a emoção que vem quando nós sentimos tristeza. E eu acho que efetivamente há muito medo de sentir tristeza. A maior parte das pessoas tem muito medo da tristeza e tenta fugir. E eu acho que o essencial, se nós verdadeiramente queremos ser empáticos e queremos praticar a tristeza e queremos praticar a empatia, não devemos fugir da tristeza, devemos abraçá-la, porque todos nós sentimos tristeza e às vezes escutar a tristeza dos outros também deixa-nos normalizar a nossa própria tristeza e sentirmos exatamente que somos E ficamos todos todos muito mais. feitos do mesmo. Exatamente. Isto seja em casa, seja no trabalho, em qualquer ambiente, pratiquem a empatia. Se quiserem formas práticas de o fazer, peçam aqui ajuda ao Tiago Não, e a mim se me para pedirem falarmos ajuda a convosco. mim, quem lá vai és tu, porque eu tenho a certeza que eu posso saber da coisa, mas tenho a certeza que na prática tu és muito melhor e, portanto, agora digo o contrário. Quem quiser quebrar a competência da empatia, seja de que maneira for, temos muito gosto em pôr a Mónica em conversa convosco, no palco, ou em sessões individuais, acho que isso pode ser muito giro. Olha, Mónica, não temos mais tempo, senão eu vou ser injusto para com os outros convidados. Passámos 30 minutos espetaculares. Espero que isto depois também seja um bom pretexto para continuarmos a partilhar nas redes e que venha de muita coisa boa para ti por causa desta tua generosidade. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Tiago. Obrigada. Viva. Boa noite para Tchau. todos. Deus.